CNN Brasil. O presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping se reuniram hoje em Pequim e afirmaram que os dois países estão no melhor período da história. Ambos concordaram em fortalecer laços nas áreas de energia, comércio, segurança e geopolítica. Os dois líderes aproveitaram para criticar os Estados Unidos e expressaram preocupação com as atividades militares americanas que eles classificaram como extremamente desestabilizadoras. O encontro acontece ao mesmo tempo em que tropas russas avançam no norte da Ucrânia e tentam tomar a cidade de Kharkiv. Pequim nunca condenou a invasão da Rússia e afirma neutralidade no conflito, mas a aliança entre os dois países só se fortaleceu desde o começo da guerra, há mais de 2 anos. Os Estados Unidos acusam a China de apoiar Moscou e fornecer bens à base industrial de defesa russa. Lorival Santana, mais uma vez comigo aqui no estúdio. Quais as consequências dessa aliança e desse melhor período da história entre China e Rússia? Bem, os interesses estão só convergindo, né, nos últimos anos. Eles já se encontraram mais de 40 vezes, né? O Xi está no poder há 10 anos, o Putin há 24 anos, mas realmente esses laços se estreitaram muito porque há uma complementaridade muito grande neste momento. Os dois têm uma mesma causa, né? Os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, mas também a Europa, estão numa competição com as autocracias. Eles representam as autocracias e eles querem continuar no poder até a morte, né? É o caso dos dois. Então, eles precisam provar que as autocracias são eficientes, funcionam bem e tal. Então, estão nessa batalha com as grandes democracias prósperas do mundo. Então, precisam se ajudar mutuamente. Bom, a Rússia está sob fortes sanções, já foram mais de 1.000 empresas que saíram da Rússia, muitos são indústrias. Então, para manter o suprimento de automóveis, de celulares, de todos os bens duráveis e não duráveis, a Rússia, então, conta agora com a China, que é um grande celeiro de manufaturas do mundo. Por sua vez, a China acha muito interessante poder comprar petróleo, gás e alimentos depreciados, né? Porque como está sob sanções, a Rússia está com bem menos opções para vender. Vende para o Brasil também, né? Para a Índia, para esses países que não aderiram às sanções. Do ponto de vista militar, um ganha-ganha, porque a Rússia é uma potência nuclear muito mais expressiva do que a China. A Rússia tem 5.000 ogivas nucleares, a China tem 300, talvez um pouco mais, né? Os Estados Unidos têm 3.600. Então, o guarda-chuva nuclear da China fica muito mais amplo com a aliança com a Rússia. Por outro lado, a Rússia está com dificuldade de suprimento de armamentos. Aparentemente, o que a gente sabe até hoje é que a China não fornece diretamente armas numa quantidade visível para a Rússia, mas fornece equipamentos que são de uso duplo, né? Inclusive os chips, a tecnologia, e aí então a Rússia vai e constrói essas armas na própria Rússia. Uma boa parte da indústria russa, que era civil, foi convertida para a indústria militar. Hoje, 40% do orçamento público da Rússia é dirigido para a defesa, 6% do PIB. E desculpa, quase que te cortei. E pode ser uma coisa meio por tabela também, né? Porque a Coreia do Norte está provada, já fornece mísseis para a Rússia. Quer dizer, vai que a China ajuda a Coreia do Norte só triangula para a Rússia. Mas eu queria te perguntar, e os americanos? Como é que os Estados Unidos assistem a reuniões assim? Ministros dos dois lados, os líderes falando frente a frente no melhor momento da história. Bom, isso reforça a rivalidade, né? Porque a Rússia está, nesse momento, atacando um país europeu, né? Então, e os Estados Unidos são aliados da Europa. Então, nesse sentido, reforça muito a motivação para tentar tolher o crescimento tecnológico da China. O Biden acaba de adotar mais elevar as tarifas de importação dos produtos chineses e vai desencadear uma nova guerra comercial com a China. Carro elétrico nos Estados Unidos, de origem chinesa, vai dobrar. Exatamente. Obrigado.